Boa tarde, George Araújo, e boa tarde, ouvintes do Jornal do Meio Dia, da FM Vale das Serras. Obrigado, George, desde já abrir os microfones para uma breve explicação, né, histórica do momento em que hoje está fazendo 44 anos. Era 1º de abril, finalzinho da tarde, eu tinha ido com o meu irmão a buscar um animal de carga que estava pastando, e quando voltamos começou a grande chuva, né, no dia 1º de abril, e a gente não podia enxergar assim uma distância de 5 metros a 10 metros, era fechada, era um dilúvio de água mesmo, né. E eu morava naquela época naquela residência que existe hoje ainda ao lado do Sangradouro, naquela casa, nós éramos arrendatário, e nós ficamos abismados com o tamanho da violência da água no Sangradouro do Açude, era um barulho de estouro, né. E passando algum instante, o nosso pai estava do outro lado, na fazenda, trabalhando na fazenda de Cortes Pereira, e ele não pôde voltar para casa naquele dia por conta da grande enchente. E quando foi por volta mais ou menos das 5h30, 5h40, por aí, não lembro mais, houve dois grandes estrondos, né, como alguém dando uma grande pancada em uma vasilha de zinco seca, e com poucos instantes toda aquela água que estava transbordando pelo Sangradouro, ela ecoou e secou tudo, né. Então aí a gente percebeu da gravidade da chuva, e a gente percebeu, né, que o açude tinha ido embora, e a gente ficava pensando como teria sido lá embaixo na cidade, as pessoas passando por aquela aflição. Passando alguns minutos, começou a chegar algumas pessoas lá no Sangradouro do Açude, alguns populares da cidade, para ver como tinha ficado. Então é o que eu tenho de recordação daquele dia, George. Foi um dia, assim, para nós, um dia muito triste, o nosso açude ter ido embora, e também o nosso pai estava do outro lado e a gente não sabia muito sobre ele, não tinha comunicação. Mas depois o Vanderlei de Zé Costa gritou lá do outro lado para tranquilizar as pessoas que tudo estava bem, que meu pai e outras pessoas que estavam do outro lado estavam seguros, precisava dormir na fazenda. Então essa é a recordação que eu tenho. E no outro dia, né, por volta mais ou menos de 10 para 11 horas da manhã, ou talvez mais cedo, chegou em nossa cidade o helicóptero do governo do estado e baixou ali no em cima da parede para ver os estragos. Então é a recordação que a gente tem daquela época, e hoje nós podemos lembrar daquele passado difícil, mas saber que apenas uma vida foi ceifada, não houve tanto estrago humano naquela enchente. Obrigado, Jorge, pela participação.